A paz, meus amados, que Jesus Cristo os abençoe, que Deus nos abençoe nesses últimos tempos. Sabe, nesses últimos tempos eu tenho recebido uma palavra do nosso Senhor, dele próprio, porque estive em oração muito tempo, no nosso próprio templo, construído por mãos humanas, na igreja, como muitos dizem, mas só que nós entendemos como um templo físico, é um templo, amém? E eu estive orando nesse tempo e recebi fortemente revelação dos últimos dias, através de palavras, isso mesmo, através de palavras. No século XIX em diante, muitos cristãos acreditaram e ainda acreditam que não passamos por tribulações, não vamos passar pela grande tribulação. Só que indícios bíblicos, eles dizem que sim, o povo escolhido, o povo que está com o seu nome escrito no livro da vida, esses passarão pela grande tribulação que haverá e que nunca houve desde a fundação do mundo e jamais haverá. Mas você vai perguntar para mim: Cláudio, como é que você tem certeza disso? Eu creio desde quando eu era criança que haverá um arrebatamento secreto, mas eu vou te mostrar agora. Você aí, compartilhe esse vídeo com pessoas de perto de você, porque os sinais eles estão mais claros, os sinais eles estão com mais certeza que a vinda do Filho do Homem está tão próxima que muitos irão se assustar. Até mesmo muitos que estão na caminhada com Jesus há bastante tempo irão se assustar, irão se aterrorizar, e já estão, porque estão acontecendo muitas coisas. Vamos rapidamente aqui para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo 24, é a parte que muitas pessoas não gostam de ler, porque é que fala demais do fim dos tempos, dos sinais e a vinda do Filho do Homem. E diz assim, o sermão profético e o princípio das dores, o capítulo 24, do versículo 1, a gente vai ler até o 14, mas eu vou ler rápido e vou resumir rápido, para que o nosso tempo ele seja breve. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedras, que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Prestando bem atenção. Aqui os discípulos eles fazem dois tipos de pergunta. Aqui eles fazem uma pergunta de que coisas acontecerão, quem serão essas coisas e qual era o sinal. Qual o sinal haverá da vinda e logo depois o fim do mundo? Nós vemos duas perguntas, né? Então isso gera a primeira parte do sermão, que é no 24, versículo 1, e a segunda parte do sermão da montanha, o sermão profético, que é no versículo 15 já, que é o sermão continua, a grande tribulação. Aqui vemos, bem claro, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, primeira pergunta, e do fim do mundo. Jesus ele responde, ele continua: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras.
olhais, não vos assusteis, porque, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Essas coisas elas já vêm acontecendo já há muito tempo, né? Essa parte aqui do versículo 7 há bastante tempo, né? Desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda agora, e muitos ainda creem que vai haver uma Terceira Guerra Mundial, né? Mas nós não sabemos ainda se vai haver mesmo uma Terceira Guerra Mundial, exatamente, ou se Jesus Cristo venha voltar antes dessa guerra mundial. Continuando no versículo 8: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Mesmo que aconteça a guerra mundial, a terceira guerra, essas são só os princípios das dores. Então, versículo 9: então vos há de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui a gente vê um indício muito forte de que Jesus ele vai voltar, mas o seu povo vai passar pela grande tribulação. Por quê? Jesus, no capítulo 24, nos versículos anteriores do versículo 9, ele não diz que haverá um arrebatamento secreto. Logo, ele não dizendo isso, então ele já vem dizendo aqui, então vos hão de entregar para seres atormentados. Quem? Nós seremos entregues para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome de quem? Por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados e vão nos matar. Isso é um indício claro que haverá uma perseguição da igreja, não é verdade? Nesse tempo, no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que mais a gente vê em muitos dos lugares. Isso aqui não é um julgamento, irmãos. Isso aqui é um sinal de que muitas coisas acontecerão. Aqui está falando que trairão. A gente vê até mesmo no mundo do reino, até no reino de Deus, pastores, até mesmo pessoas de altares, pessoas sendo traídas por pessoas que estão na caminhada com Jesus. Pessoas que dizem fiéis a Jesus estão traindo, estão se escandalizando, estão trazendo assim vergonha ao nome de Jesus. E isso Jesus ele fala bem claro, enfatiza que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mas não está falando só do povo de Deus, está falando também do povo lá que está no mundo, que está no mundão. O versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, a iniquidade você pode ver que ela está aumentando. Hoje em dia, se você for ter um acidente perto de você vai pensar duas vezes antes: ou será que eu filmo, ou será que eu ligo para a ambulância? Será que aconteceu um assalto assim, você vai pensar: será que eu filmo esse assalto, mostro para meus amigos e posto no meu canal do YouTube, ou eu ligo para a polícia? Esse é um tipo de amor frio. Esse é um tipo aí de iniquidade, né? Não é verdade? Hoje os filhos eles já não estão obedecendo os pais como antes. Isso aí está sendo gradual devido ao avanço da tecnologia. A tecnologia ela trabalha bem na mentalidade das crianças, dos jovens. Você que tem filho, você que tem algum jovem que mora com você, se você perceber muito ele no celular com o jogo, você muitas das vezes vai estranhar algumas atitudes deles. Isso é normal, porque o inimigo ele usa muito forte uma arma que é a internet. Ele usa muito forte para poder atingir os princípios familiares. Isso é normal, isso é banal, já está sendo banal. Muitas pessoas já estão se conformando com isso.
Hoje os pais, em vez de comprar livros ou em vez de comprar algumas coisas que possam desenvolver o hábito do seu filho, para poder assim exercer um papel fundamental dentro do seu lar, como um filho verdadeiro, como um filho que respeita, como um filho que vem ajudar os seus pais, a sua família, na verdade estão introduzindo no seu filho algo que não é de Deus, algo que ele está chorando, dá o celular para ele. Ele está chorando, liga alguma coisa, liga um DVD, liga a Netflix para ele. E isso se torna fácil para que o anticristo, que o sistema dele já está no mundo, trabalhar na vida dessa pessoa. Porque ele trabalhando desde a pessoa nova, a pessoa desde as primícias da vida da pessoa, isso é muito fácil para quando essa pessoa ela alcançar o ápice do seu estado maduro, ou sendo adulto, né, ou já sendo adolescente, ela fica já com a mente já preparada para essas atitudes do anticristo, essas atitudes que não obedecer o pai, não obedecer a mãe, chegar em casa a hora que quiser, sair com os amigos. Se você chegar a falar grosseiramente ou querer dar corrigir, ele vai falar que existe leis que protegem ele de você, e isso e aquilo. Até porque no nosso país a lei ela já está um pouco corrompida, na verdade, né, já vem entrando para uma decadência muito grande e tem a tendência a mais se afundar, independentemente de que pessoas estarão lá em cima, até porque Jesus Cristo falou que as coisas só vão piorar, não é verdade? Que as coisas elas só vão piorar porque é necessário que isso aconteça. Então Jesus ele já previa isso, ele diz que é necessário que isso aconteça. Não adianta que não vamos mudar isso. Claro que devemos defender os valores, temos que defender, temos que lutar, mas só que você nunca vai conseguir mudar o mundo, você nunca vai conseguir mudar aquilo que já está estabelecido para acontecer. Você não vai conseguir mudar esse mundo, porque esse mundo ele já, a Bíblia fala que jaz no maligno, já está no maligno. Então não tem como algo bom acontecer nesses últimos tempos. Não tem como você, vai chegar um cara que vai resolver, mais para frente você vai entender. E o versículo 14 aqui, que é o final já do primeiro sermão, eu estou até alongando demais. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e este testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então nós vemos aqui no final que enquanto essas coisas acontecem, né, traição, terremoto, guerra, morte, perseguição, lembrando que essa perseguição aqui ela é um pouco artificial, né? Comparada ao que o anticristo vai estabelecer, a perseguição verdadeira. Essa perseguição aqui já é um pouco artificial, não é verdade? Hoje nós já sofremos uma perseguição. Se você prestar atenção, nós já sofremos uma perseguição. E enquanto está vendo essas coisas, o evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Na China, Estados Unidos, até que na China, um tempo atrás aí, eu estava lendo que já foi proibido já a leitura bíblica na China, já há uns tempos atrás. Mas existem irmãos de várias congregações, de várias denominações que estão pregando ali secretamente. Só que está sendo um pouco difícil, porque irmãos estão sendo pegos, estão sendo torturados e mortos. Você tem que procurar pesquisar essas coisas, ler alguns livros que falam sobre essas coisas. Se você for prestar atenção, a China, o Japão, eles estão crescendo muito rápido em tecnologia, não é verdade? Em robótica, a China, o Japão, ele está crescendo muito rápido. A ciência ela está se multiplicando muito rápido. Então nós devemos nos atentar a isso. E isso nos faz ficar atento e ficar ligado aos sinais que Jesus Cristo tem nos dado.
E isso nos evita a ficar preocupados com coisas da igreja, coisas balelas da igreja, coisas que acontecem, coisas à toa, coisas que não tem fundamento de nós estarmos ainda preocupados com essas coisas, né? Fofocas, picuinhas, isso já passou, isso não devemos nós ficar com isso. A gente tem que deixar isso para lá. Devemos parar de tomar já aquela palavra, aquele leite líquido. Devemos já começar a entender a comida sólida de Cristo Jesus. Continuando aqui para terminar, já no versículo 15, o sermão continua, a grande tribulação, que diz: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Se você for lá no capítulo de Daniel 9, o 27, o capítulo 11 e 31, o capítulo 12 e 11, você vai ver algumas explicações. Aqui ele está falando do anticristo. O anticristo, mais para frente aqui no versículo 16 diz: então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Então logo o lugar santo que nós entendemos é em Jerusalém. Em Jerusalém é o lugar santo, é o Monte Santo, aonde Jesus esteve por muito tempo. Não existe outro lugar santo, não é verdade? É em Jerusalém. Então ali, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então aqui nós vemos um indício muito forte. Aqui no versículo 21, aqui está dando aqui tá dando uma opção aqui para você poder pesquisar lá em Daniel 12, o versículo 1, e Apocalipse 7,14. Você vai pesquisar lá, você vai ver que Daniel fala desse princípio, dessa dor, essa grande aflição que nunca houve desde o princípio. Então nós podemos ver aqui claramente que é a tribulação dos últimos dias, é essa tribulação, essa grande tribulação. E ele fala que nunca, nem tampouco haverá jamais, não vai haver mais, não tem como haver essa grande aflição. Esse é o versículo 21. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esses dias que virão, eles já foram abreviados, eles já foram. Hoje, se você vê, muitas das vezes você olha para o relógio está girando, parece que ele está sem freio, ele não tem mais aquele tique, aquela parada tique, ele está assim, ó. Isso é normal, porque está sendo abreviado por causa de você escolhido, por causa de nós escolhidos, está sendo abreviado os tempos, mas ainda não acabou. E no versículo 23 está dizendo: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eu que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você pode ver que muitos falsos cristos e essa aflição, ela acontece muito antes da volta de Cristo. E aqui Cristo ele fala que não é para sairmos de casa ou sairmos de um lugar seguro. Por quê? Porque muitos vão falar: o Cristo está ali, o Cristo ele está ali, mas na verdade não. Assim como sai o relâmpago no Oriente, assim como ele se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E o final aqui, ele é mais contundente nessa parte da volta de Cristo Jesus. Aqui no versículo 28 que termina: pois onde estiver o cadáver,
aí se juntarão as águias. O que Jesus Cristo quer dizer? Aonde o corpo dele está, ali se juntará o povo dele. Você está entendendo? Ali se juntará o povo dele. É isso que ele quer dizer. Olha, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Ali nós vamos ser juntados com ele. Nós vamos ser juntados através de quem? Dos anjos que virão, dos ceifeiros, eles vão vir e ali eles vão nos juntar junto com Cristo. Tá, mas, Cláudio, lá em Tessalonicenses, no versículo 4, não me engano, 1 Tessalonicenses 4, isso, no versículo 13, ali fala ali sobre o arrebatamento. Fala sim, meu irmão, fala sobre um arrebatamento. Mas esse arrebatamento, muitas das vezes nós lemos de forma errada. Não lemos de uma forma contundente, uma forma com o auxílio do Espírito Santo. E por isso que desde o século XIX somos muitas das vezes confundidos nessas palavras. Não é nem enganados, são confundidos nessas palavras. O inimigo tem lutado forte desde o século XIX para não entendermos que a vinda do Filho do Homem, a grande tribulação está próxima e que devemos nos preparar. E muitas das vezes pensamos, eu não vou passar pela tribulação, então eu vou ficar aqui só na manha, buscando a palavra, indo para a igreja, só naquela tranquilidade. Eu sei que Cristo... Mas as coisas não são assim, meus irmãos, as coisas não são assim. Porque olha aqui o que diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 13. Se você concordar, concorde. Se você não concordar, amém. Glória a Deus. Que diz o tema, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses que não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Coisas, assuntos das pessoas que dormem. Eles já morreram, já estão descansando em Cristo. Olha, por quê? Porque, no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não devemos nos ligar aos que dormem. Porque, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, presta atenção, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E com quê? Com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Certo. E aqui nós podemos ver bem claro que ali, né, o mesmo Senhor, Jesus, ele vai descer com alarido e com voz de arcanjo, trombeta, uma grande trombeta, ela vai tocar, né, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Logo em seguida, nós, os que ficarmos vivos, os que estão vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. Seremos arrebatados com eles, irmão. Com eles quem? Quem foi os que foram ressuscitados primeiro? Quem foi? Os que morreram. E aqui logo depois que Paulo ele enfatiza que os que morreram ressuscitarão em Cristo primeiro, ele não diz, e eles subirão logo e irão para o céu. Não, ele fala, ressuscitarão primeiro. E logo depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nas nuvens, aonde? Nas nuvens, ou seja, o povo de Deus, eles passarão nas nuvens, ou seja, nós vamos passar pelas nuvens, então não haverá um desaparecimento. Se nós vamos passar nas nuvens, logo nós não vamos desaparecer aqui,
e aparecer no céu como um truque de mágica. Nós passaremos pelas nuvens. A encontrar quem? Nós vamos encontrar quem? Encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia. Vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Olha aqui, que maravilha. Se nós vamos encontrar Jesus nos ares, nós vamos de encontro com Ele. Algo que se encontra com outro objeto, ou seja, com algo nos ares, ele está indo de encontro. Não é verdade? Ele está indo de encontro. Ele não, se fosse um arrebatamento secreto, desaparecia e aparecia lá. Aparecia logo perto de Jesus. Não seria o encontro. Não seria a esse encontro que a Bíblia fala. E encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o final do versículo aqui fala tremendamente. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E nós, será que estamos consolando nossos irmãos com essa palavra? Será que estamos buscando verdadeiramente? Será que estamos preocupados com a volta de Jesus Cristo ou estamos preocupados com os nossos afazeres? Irmãos, há muito tempo atrás, quando eu fui libertado, convertido, eu ganhei uma Bíblia. Essa Bíblia, onde eu mais li ela foi no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu preguei tanto ela em ônibus, lá em São Luís do Maranhão, eu preguei em tanto ônibus que essa folha ela ficou suja, de tanto eu tocar ela, de tanto ela ficar suja. E eu não percebia isso. Eu não percebia que nós fomos chamados para pregar esta palavra, porque existem muitos irmãos, muitos cristãos enganados, pensando que vai haver um arrebatamento secreto. Mas, como você viu na palavra, não haverá arrebatamento secreto. Não haverá um arrebatamento secreto. Você que morrer em Cristo Jesus, amém, você vai ressuscitar. Mas você que ficar vivo, você está vendo os acontecimentos, guerra na Rússia, guerra em Israel, fomes, até mesmo no Brasil, seca no rio Amazonas, até lá fora, entre Síria e Iraque, o rio Eufrates, ele já está secando, praticamente está seco. E a Bíblia fala em Apocalipse que quando secará o rio Eufrates, então será preparado o caminho para a guerra. Muitos povos ali serão preparados aquele lugar para a guerra. E você está preparado? E você está atento aos sinais? Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família, e que nós nos levantemos como arautos do Rei, para levarmos assim a verdadeira palavra de Deus. Não somente teologias, não somente tiras de palavras humanas, mas sim a verdadeira e pura palavra do Evangelho. Seja um evangélico de verdade. Que Jesus Cristo esteja conosco, que Ele nos guarde nesses últimos tempos que hão de vir. Prepare os seus filhos. Está vendo os seus filhos aí? Prepare eles, porque talvez eles possam passar por essa tribulação. E aí? O que estamos fazendo para preparar nossos filhos? Será que estamos lendo para eles? Será que estamos ensinando eles os princípios verdadeiros? Ou será que estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não edificam? Que Jesus Cristo nos abençoe
e nos veremos.